Nós espíritas, que é fora da caridade não há salvação. Nós sabemos que dentro do espiritismo essa máxima ganha força de lei, né? Porque é uma frase muito usada até para ser um distintivo da nossa doutrina. E isso é muito bom. Por quê? Porque já fica fundado desde aí a universalidade do ensino dos espíritos. Porque tem até um subitem que a gente encerra capítulo hoje que fala sobre isso, que não é fora da igreja não há salvação, não é fora do centro espírita não há salvação, não é fora do diálogo com os espíritos que você não vai ter salvação, é fora da caridade. E aí o Kardec coloca isso num capítulo que ele fica praticamente no meio do nosso livro, ou seja, deixando, né, como se fosse uma joinha guardada. Você vai passar por várias coisas dentro do livro, para que você vai, criando maturidade e chegue na joinha preciosa, bem guardadinha lá no meio, que é fora da caridade não há salvação. O Kardec coloca alguns textos aqui para que a gente fique esclarecido sobre o que é caridade e o que não é caridade. Porque é muito comum a gente fazer da caridade o que ela não é. Fazer dela, né, ajuda material, alguma outra coisa. Só que é muito interessante o seguinte, gente. Tem coisas que a gente sabe instintivamente. Você não sabe porque você sabe, mas você sabe. Então, isso aparece muito quando a gente está estudando no André Luiz. Parece demais isso, né? Como que a gente intui certas coisas. Mesmo a gente sabendo que a linguagem ela é dinâmica, ela se transforma conforme o tempo, conforme a cultura, etc. Mesmo aí, você não chama qualquer pessoa de caridosa. Normalmente você chama de bondosa, generosa. Você tem dificuldade de colocar esse adjetivo em alguém. Até em Jesus. Você fala que ele é amoroso só. Mas quando fala de caridade, você fala, mas amor e caridade é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Só que o amor que a gente imagina, Jesus sendo amoroso, a gente já engloba tudo. Agora, quando a gente pensa caridade, parece que falta alguma coisa, sabe? Falta algum conceito, ou falta algum jeito da gente viver ela. E por isso que a gente tem uma certa dificuldade de falar que alguém é caridoso. Só porque ele é generoso, só porque ele é bondoso, porque é perseverante. Então é uma coisa que não é muito usual. Eu não vejo com muita frequência as pessoas chamando outras de caridosas. E eu também não uso. Vocês usam? Uhum. Não é, né? Não é muito comum. Não é muito comum. Então o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Vamos lá. Começa com aquele texto que a gente já estudou e leu, falando, né, de uma parábola que Jesus conta que haverá uma separação. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, vai separar, né, ovelhas de bodes, vai colocar, olha, você é a minha direita, você é a esquerda. Aí vai ter uma certa surpresa, tanto dos que estão à direita quanto dos que estão à esquerda. Fala, Senhor, mas quando que eu deixei de fazer alguma coisa que você me prescreveu? Quando que eu não te agasalhei? Quando que eu não te alimentei? E a mesma surpresa se dá por aqueles que fizeram essas coisas, essas obras de caridade. Senhor, mas quando eu te alimentei? Quando eu te visitei? Quando que eu fiz isso? Não me lembro de nada disso. Então veja, a gente viu lá que essa passagem fala muito da situação vivencial. Ou seja, aquilo que você faz te insere numa certa parentela de Jesus e te coloca na dinâmica da caridade. Então mostra pra gente que a caridade é uma coisa que você vive, não é uma coisa que você crê, não é alguma coisa que fica só num plano ideológico, num plano teológico, que você vai só racionalizar sobre isso. Não tem como. É preciso estar vinculado a uma vivência. Essa vivência é que nos, né, aparta. Vai para um lado ou vai para o outro. Aí você fala assim, mas isso não é muito segregador? Colocar bode de um lado, ovelha de outro. Não é melhor a gente juntar todo mundo e viver na fraternidade universal? Gente, nós estamos no mundo de expiação e provas.
No mundo que Jesus veio e falou assim, eu preciso trazer a espada para separar umas coisas dentro de vocês, senão vocês não vão entender, vocês não vão ver. Então isso acontece dentro de mim, não é uma coisa que está acontecendo fora. E o meu grupo, principalmente o grupo aqui, Auxílio Fraterno, Espírita, são das ovelhas, e eu estou nesse grupo. E tem o outro grupo, esse grupo não tem salvação, já foi colocado à margem. Não, essa separação acontece dentro de mim, eu preciso separar, separar luz e sombra para vê-las, trabalhá-las e andar com um pouquinho mais de lucidez. Então essa separação também acontece na interioridade. Ela obviamente vai se expressar no coletivo, porque o evangelho começa no individual, mas ele trabalha no coletivo e o reino é de todos. Então não tem como também a minha reforma ficar só comigo, né? E eu viver insularmente, sozinha, sem fazer isso no cotidiano. Porque enquanto a gente está, né, sem nenhuma condição de experimentar o evangelho, é muito provável que a gente creia que já vive o evangelho, desde que não tenha um outro para te provar que você e que eu ainda estamos um pouco fora da caridade, né? E um pouco ainda lutando pela tal da salvação. Esse foi o texto 1, bem universalista. O texto 2, texto do bom samaritano. O que falava lá? Jesus também coloca a prática da salvação dentro de uma dinâmica vivencial. Então, é o que é marginalizado, é o que, né, aos olhos dos outros não é bem visto, e através dele há toda uma movimentação de misericórdia. E aí Jesus coloca mais uma vez para a gente a salvação, essa vivência dentro do reino e dentro da caridade, é uma questão para todos. O samaritano, a gente sabe que ele não comungava daqueles princípios doutrinários para quem Jesus estava contando e nem do que Jesus mesmo vivia. Era uma pessoa que não o conhecia, ou seja, que amarra até com a outra leitura colocada aqui por Kardec no primeiro item. O samaritano, a priori, é de outra região, tem outros costumes, outro jeito de adorar. Então, como que ele poderia, né, fazer aquilo para Jesus ou por Jesus? Não tem lógica nenhuma. Então, veja, uma experiência vivencial. Uma experiência vivencial. Tá ligado? Tá. E hoje a gente vem com o texto segundo São Paulo. É super conhecido, né, gente? Todo mundo conhece. Nós brasileiros, então, temos, nossa, uma honra maravilhosa de ter aqui, né, e na nossa contemporaneidade, ter tido Legião Urbana aqui, que musicou esse pedaço de carta, juntou ainda com Camões. Meu Deus, o que faz uma pessoa de talento, né? O que faz? Então, para nós é muito conhecido, esse texto é muito conhecido. E não é só, sabe, se a gente fala assim, nossa, então é só brasileiro? Não, mas é que pra gente isso virou cultura popular. É uma coisa que a gente conhece, a gente canta isso. A gente literalmente canta. Então, esse texto é muito conhecido, que é o hino à caridade dentro da carta de Paulo aos Coríntios. E isso é interessante, por quê? Porque a carta vai dar como se fosse uma moldura para o hino. Ela não foi escrita uma carta, vou te escrever uma bela poesia, fiquem aí com a minha verve poética, Coríntios, estou fazendo isso para vocês declamarem. Não é assim. Os escritos de Paulo, a maioria deles são escritos circunstanciais, ou seja, está acontecendo alguma coisa, ele escreve uma carta direcionando para aquilo que está acontecendo. Então não são, né, aleatórios os escritos dele. Coríntio, a gente sabe o seguinte, a gente sabe algumas coisas dessa cidade e dessa comunidade. E sabe pela boca de Paulo, né, porque ele contou isso pra gente. Há também relatos lá no nosso livro Paulo e Estevão. Mas,
para a nossa narrativa, é interessante que a gente pense assim, de uma maneira um pouco abrangente sobre a comunidade, para entender o hino. Porque o hino, ele está numa estrutura maior, né? A gente tem o recorte, porque até o jeito de escrever é um jeito diferente, que você vê lá, realmente ele muda, né, a estrutura para escrever, e fica bem nítido que ele quer chamar a nossa atenção para aquilo lá. Então, se é uma resposta ao que está acontecendo naquela comunidade, o que está acontecendo naquela comunidade? Gente, Corinto era uma cidade cosmopolita, uma cidade de rota comercial, uma cidade importantíssima geograficamente, porque ela vai ligar a Ásia Menor com a Europa. Ela tem portos muito importantes, né? Porque ela tem 2 saídas ali para mares. Gente, então é um fluxo gigantesco de pessoas, mercadorias, culturas, porque todo lugar que é rota comercial, você não tem um lugar tribal. Pensa São Paulo, você acha de tudo em São Paulo. Pensa Tóquio, pensa Nova York. Você entende? É uma miscelânea de pessoa, de cultura, de tudo. Porque aonde o dinheiro gira tudo, né? Gira pessoas, gira cultura, gira tudo. Então ali a gente tem essa cidade que, se a gente fosse fazer um paralelo, né, com a semana passada, a gente chama grande Jericó, né? Uma cidade bem mundana ali. Jericó nesse sentido, né? De uma questão mais carnal, mais terra a terra, mais aqui. E Jerusalém seria essa idealização do vir a ser, etc. Então, Corinto, ela não só representa, como ela é isso aí. Ela tem as barreiras morais de Corinto são bem alargadas, digamos assim. Então, a gente vai ter muita coisa que Paulo, renega. E renega de uma veia bem paulina. Não renega assim, olha, gente, vamos pensar sobre isso. Olha, isso aqui não deveria acontecer, mas acolha todo mundo. Tem coisa lá que o Paulo é bem incisivo, bem incisivo. Então, o que está acontecendo? Há sim uma divisão. Assim como há divisão naquela passagem que Jesus também está tendo aquele conflito com os religiosos, na comunidade de Corinto também há uma divisão. Que divisão que há lá? De classes, que a gente vai ter lá. Porque essa Corinto já é a Corinto romana. Então a gente vai ter patrícios, a gente ainda tem escravos, a gente tem judeus da diáspora, né, que saíram e estão morando por lá. Então, veja, cada classe, uma hierarquia, é uma sociedade estratificada. Então há essa divisão, assim como há divisão também na Galileia. Por quê? Porque a gente tem um império que está, né, sobre lá, a gente tem também ali, né, as figuras centrais da religião, que também são diferentes do povo. Então você vê que há um extrato social, né, e ali em Corinto isso fica muito gritante. Então eles querem trazer para dentro da comunidade cristã a mesma lógica que é vivida fora da comunidade cristã. Então, falar, tudo bem, eu sou cristã, né? Gostei dessa ideia, né? Dessa coisa oriental, né? Que estou gostando desse Jesus, legal. O que a gente vai fazer? Vamos fundar uma comunidade. Legal. O que a gente faz aqui? Você não sabe? Jesus, esse que veio lá, ele andou nas águas. Ele ressuscitou morto. Ele curou paralítico. Os discípulos dele falavam outras línguas. Uma coisa absurda. Não, mas isso é muito legal. Isso é bom demais. Então veja, a novidade, ela é muito chamativa. Ela é muito chamativa. Ainda mais uma coisa tão apoteótica, né? Então a comunidade queria ter a mesma vida dissoluta que tinha fora da comunidade, mas viver essas coisas bem legais. Essas coisas da fé, da espiritualidade, da religiosidade. Então continuava tendo o mesmo modo de vida sendo cristão. Sendo que Paulo vem e fala, olha, meus queridos, é o seguinte,
eu cheguei em vocês e não cheguei com espírito de hierarquia, não cheguei com vocês com a palavra da letra, eu coloquei a base para vocês, como quem ensina meninos. Isso está na carta. Ele fala assim: eu ensinei para crianças, coloquei uma base, e agora vocês estão aí discutindo se vocês seguem a mim, se vocês seguem fulano que chegou aí agora. Fala: olha, um botou a base, o outro continua edificando, mas a obra é de Deus. Então vocês precisam tomar tenência de onde vocês estão e fazer a adesão correta. Não tem como você querer as benesses do que Cristo oferece sem você se transformar. Então não dá para você, aí tem um caso lá, não dá para você, fulano, tá com a sua, tem uma pessoa lá que ele tá saindo com a madrasta, e é narrado na carta, coisas básicas, né, que tá acontecendo. Oh, gente, é muito comum, né? E aí o Paulo fala o seguinte, o Paulo desce a madeira sem medo, sem piedade, falou assim: está no meio da comunidade falando que é cristão, não se transforma, está vivendo isso, vocês estão permitindo? Ele fala, separa isso, não pode viver junto, porque uma vez que você aceitou a Cristo, é necessário se transformar. Então não tem como viver de aparência. Fala assim: não, eu sou cristã, mas a minha madrasta e hoje tinha muita coisa em comum, ela já não batia muito com meu pai, né? É melhor recalchutar do que... Então estamos aqui entre família. E o Paulo vem taxativo e fala que não. Outra coisa dentro da comunidade, não falei que tinha lá os escravos livres, não sei o que lá. Na comunidade eles queriam repetir a mesma lógica. Então, se eu sou um senhor de escravo, eu não vou me rebaixar para um escravo. Ele não pode, então, fazer a reunião ou alguma coisa nesse sentido. Afinal de contas, eu sou um senhor de escravos. Então, tem que ter uma certa distinção. Então, queriam viver essa experiência ainda dentro de Corinto. Olha, tá pegando? Tá pegando o que está acontecendo lá dentro? Então, tem várias coisas que são, assim, contrárias à lógica do reino. A universalidade, a transformação, a mudança de paradigma, porque o evangelho é contra a cultura, gente, ele é contra a cultura. Então tem uma coisa estabelecida, vem o evangelho e bagunça isso, e fala: vocês precisam ser pessoas novas, e o Paulo fala disso, ele fala: olha, por enquanto eu estou recebendo pauladas, todas as tribulações ainda estão comigo, vivi e vivo com grande dificuldade e trabalhando muito, ele fala, está na carta, trabalhando com as minhas mãos, e vocês aí se glorificando, querendo tudo quanto é coisa de dádivas. Aí ele começa, e dons, e aí vocês querem os dons, vocês querem os carismas, né, que ele fala, mas não querem se transformar. Aí ele faz uma hierarquia desses dons, e faz o hino à caridade, que é esse que a gente vai ler, ok? Não dá tempo, gente? Então vamos lá. Eu não vou ler tudo e ler um pedaço, porque demora demais, tá? Então eu vou ir lendo linha a linha, a gente vai linha a linha, quando chegar no final a gente terminou. Então a hierarquia dos dons está no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Ele fala: aspirai os dons mais altos, aliás. Posso vos indicar um caminho que ultrapassa todos. Você não está querendo muito? Você não está querendo, mediunidades de efeito físico, psicografar a carta da avó? Você não está querendo levitar, sonhar, ter premonição, saber das coisas? Está querendo? Então eu vou te dar um caminho aqui. Aí ele fala, qual é o caminho? Ainda que eu falasse as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Quando ele fala ainda que ele falasse, lembra que ele falou que ali não tem, ele fala uma hora assim, entre vocês não tem muitos sábios não, tá?
Eu acho muito bom. Não sei para que vocês estão se vangloriando, vocês são tudo mediano, ó, tudo ali, na linha. Não sei por que vocês estão querendo tanto. Então ele fala, mesmo que eu falasse essa língua. Na semana passada a gente está falando de sons, lembra? Aqui no Livro dos Espíritos. E ele falou assim, os espíritos, como eles comunicam, eles se entendem, eles falam. Aí quando a gente sabe que quando entra no Livro dos Espíritos, o próprio Livro dos Espíritos não usa muito a escala espírita que ele fala pra gente. Ele usa só dois patamares: espíritos superiores e inferiores, puros e impuros, né? Então quando ele sempre lança o nosso olhar bem lá para cima. E aí a gente sabe que os anjos, ou seja, esses espíritos purificados, eles não têm necessidade disso aqui, de falar, né, do som, para precisar da matéria toda, para precisar falar e o outro entender e tal. Os espíritos se entendem, é diferente. Então ele fala, mesmo que eu estivesse nesse nível de comunicação e de vocês de entendimento, mesmo que a gente estivesse lá, vamos supor, não estamos, ele fala, ainda que se eu estivesse nesse lugar, né, dessa percepção tão nítida, bem desmaterializado, em outro patamar, ainda que eu estivesse nesse lugar, se eu não tivesse o amor, a caridade aqui a gente sabe que é uma tradução que, né, para o latim, mas está relacionado ao amor ágape, que é esse amor que Paulo e João vai relacionar com o que é Deus, como que é a manifestação de Deus. Então é uma coisa gigante. Então acho que é por isso que a gente tem dificuldade de falar, nossa, eu sou uma pessoa bem caridosa, ou fulano é bem caridoso, e a gente vai dando uns nomes mais, acho que talvez mais adequados. Aí ele fala, se eu não tivesse então o amor, a caridade, eu seria como um sino que bate e não diz nada além do que aquele sinal, O Paulo, ele usa muito o símbolo da onde ele está mandando a carta. Então, sim, os sinos tinha lá, porque tinha 2 teatros imensos lá em Corinto, e eram chamados através do sino. Quando os navios também chegavam no porto, sino, indicavam a chegada e partida das embarcações. Só que ela indica mais alguma coisa além disso? Do horário, da partida, da chegada? Não, é uma coisa bastante limitada, né? Bastante restrita. Então ele fala, mesmo se eu estivesse lá, se você não tiver caridade, a sua linguagem é restrita. Por quê? Porque lembra lá quando a gente estava falando de sons, articulações e percepções, o que os espíritos falam? Para que você tenha mais abertura, você precisa se sensibilizar. Para sensibilizar, há um processo. Então ele fala, se você não tiver o amor, você não se sensibiliza, você está nesse lugar e fala muito pouco. Fala o que um sino fala. Fala o que, né? Fala o óbvio. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse isso, a gente sabe o seguinte, que a profecia, o dom da profecia, quando a gente pensa em profecia, você pensa dessa coisa, né? Um aviso, alguma coisa que se dará, alguma coisa não revelada, alguma comunicação. E a gente sabe que quando vem alguma coisa profética, ela também está nos ajudando a ter uma vida mais condizente com o plano. E quando ele fala mistérios e ciência, querendo ou não, né, gente? Tudo que a gente desconhece, pra gente é um universo a ser explorado. E a gente sabe o seguinte, o que hoje pra gente é coisa dada da ciência, tá batido, antigamente era um mistério gigantesco. E que futuramente a gente também vai olhar para agora, né, falar, nossa, como nós éramos limitados. Olha o que a gente imaginava, como a gente lia as coisas, né? Então isso realmente, se você tem a ciência do seu tempo, mesmo toda a ciência é muito limitada. Tem um livro do Marcelo Gleiser que eu sempre gosto de citar quando eu falo disso aqui, que é A Ilha do Conhecimento. E ele vai falar disso, que o que a gente conhece, toda a humanidade, é uma ilha. E o que a gente desconhece
é uma proporção muito maior do que a gente conhece. Ainda que eu tenha toda a fé, a ponto de transpor montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda se eu tivesse a fé. Gente, a fé a gente sabe que não é crer, simplesmente. Tanto que ele vai falar de crer aqui. Ele mesmo já deixa as duas palavras em destaque para eu não achar que uma coisa é a outra coisa. Mas ele fala da fé e fala da crença. Então a gente sabe que a fé está relacionada com um patrimônio que você adquiriu. Isso quem fala é o Emmanuel. Fala, você adquire ela conforme você vai vivendo. Porque a fé é essa experiência de ter obediência e se ajustar à vontade de Deus. E isso como que a gente faz? Somente experimentando a vida e tentando ser obediente. Porque a gente é muito rebelde. Não é à toa que a gente está nesse mundo ainda de bastante amargura, né, gente? Se a gente fosse bem dócil, sabe, a gente já estaria lá na frente. Então isso diz muito de quem somos, né? Então a fé, ele fala, mesmo que eu tivesse toda a fé, essa fé gigantesca que transporta montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Pensa, só para dar um exemplo aqui, se o Pedro ficasse só na parte da crença dele, não tivesse a transformação, aonde ele ficaria? Ele era bem fiel, ele estava sempre com Jesus, eu não sei o que e tal, mas se ele não tivesse feito a transformação nele, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, então caridade não é filantropia. Caridade não é você dar coisas. Caridade não é porque a gente fica nesse pedaço, né? E às vezes ele é o mais fácil de fazer, que agora mesmo, né, com o Pix. Então, você manda o Pix, você nem vê a pessoa. Você nem tem mais esse negócio de, igual a gente fazia, lembra antigamente, você batia nas portas pedindo alimento. Quantas correntes a gente fez aqui, gente? De ir com tiro de guerra e pedir comida nas casas. Eram umas coisas. Hoje em dia, Pix do céu, QR Code. Né? Então, imagina. Não é isso. Então, a caridade não é somente isso. Filantropia, você doar coisas. Faz parte, sim. Fala, então não vou dar nada. Já que não faz parte, vou pegar tudo pra mim. Chega, acabou agora. Minha cota do mês vai virar creme de cabelo. Também não, né? Também não, mas é porque a gente não pode parar ali. Porque senão acho que, nossa, eu sou bem caridosa. Então, ainda que eu entregue tudo aos famintos, meu corpo às chamas, se eu não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. Ou seja, não adianta imolar-se. Falar, não vou comer o chocolate, porque Jesus quer que eu nunca mais dê dinheiro para Nestlé, porque isso vai me transformar em profundidade. Então, esse martírio corporal, gente, ele não tem nada a ver com elevação. É óbvio que se você coloca alguma restrição e você consegue vencê-la, é ótimo. Porque senão o corpo tá mandando em tudo, né? Fala assim, não, aí a pessoa tá doente, não consigo ficar sem pão. Não consigo, tem que comer pão. Não tem que. Isso nada... A caridade é paciente. Isso aqui eu achei muito interessante. A caridade é paciente, sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que ser paciente é você ser calmo, é você esperar com calma. Sabe, eu sou paciente, não deu certo agora, mas vai dar no futuro. Estou aqui, paciente. Gente, a palavra em si, ela quer dizer você perseverar no sofrimento. Você vê, tudo vai ficando um pouco mais desafiador. Porque para mim já é difícil esperar com calma. Porque tem vezes que é difícil, gente. Tem coisa que não. Tem coisa que eu espero com calma tranquilamente. Tem coisa que eu não espero com calma.
né? Então, mas o Paulo fala que a paciência é suportar o sofrimento com perseverança e coragem. E coragem. Gente, ou é uma coisa ou outra. Ou é com mansidão ou é com coragem. As duas coisas juntas eu não consigo juntar. Não dá. Dá um problema quando a gente junta. Então, veja, a gente tem tanta limitação que quando a gente vai dar, sabe, ânimo numa coisa, a gente acaba às vezes se cedendo. Caridade é prestativa, e isso a gente não tem a menor dúvida, porque antes disso aqui veio a parábola do samaritano. Antes disso aqui veio a primeira parábola lá de Jesus falando: nossa, você me visitou na prisão, você me deu coberta, você me alimentou. Gente, mais prestativo que isso, ele encarnou essa ideia nas narrativas anteriores aqui, né? Então é prestativo. Então não tem como você ser caridoso sem ser prestativo. Então não tem como ficar, né, no seu mundo. Ser caridoso é home office. Eu sou, mas lá da minha casa, vocês daqui. E, por favor, não se aproximem. Vou ficar mandando pix, né? É prestativa. Não é invejosa e não se ostenta e não se incha de orgulho. Quando deres esmola, Jesus falou que não toque trombeta. Ele fala isso. Eu acho. Você não fica aí assim, vai descendo, porque você fez um negócio que deveria. Ai, pronto. Isso é bem coisa de criança, não é? Porque às vezes eu dou tarefas domésticas para os meus filhos. Aí eles fazem o que é a obrigação deles. Aí eu chego lá: olha, mãe, eu limpei o quintal. O que você quer? Reconheça. Ficou muito bom, isso aí. Então, mas isso é uma questão de maturidade. Eu dou lá: ficou bom, ou isso aqui você podia melhorar, tal. Mas se a gente opera na mesma dinâmica com Deus, sabe? Eu fiz agora. Você viu aqui, né, Senhor? Você deu uma olhada que eu fiz, né? Tá feito. Então a gente não pode operar no mesmo modelo, porque ele está falando aqui, falou assim: eu fui a vocês falando com meninos, e ele vai falar dele, né? Quando eu era pequeno, né, eu comia coisas de criança, agora não sou mais. Então não se ostenta, não faz nada de inconveniente. Gente, às vezes a gente não é inconveniente, a gente até tem bastante senso, o nosso botão de senso veio ligado, não tem problema nenhum, mas a gente tem uma intolerância tremenda com as pessoas que não têm senso, e são inconvenientes. Então não sejamos inconvenientes, porque a caridade não é inconveniente. Não se incha de orgulho. Não se ostenta, não é inconveniente e não procura o seu próprio interesse. O Livro dos Espíritos vai falar que a maior virtude é quando ela está isenta de interesse pessoal. Isenta. Isso é muito difícil da gente imaginar as coisas, porque às vezes a gente faz coisas realmente legais, boas, mas você quer ver o resultado, você quer colher frutos daquilo lá. Você não quer só fazer e passar. Entende? Quando a gente quer colher da árvore que plantou, é um pouco disso aqui, ó. É um pouco disso. Olha que bonitinho. Não se irrita e não guarda rancor. Junto até tudo bem. Assim, não guarda rancor, não se irrita, mas assim, não me irritar sozinho. Gente, você está vendo como é desafiador? Eu estava irritada ontem, gente, com quem? Com o cabo do meu celular. Que eu colocava, ele dava lá, carregando e não carregava. Gente, chegou um momento assim que eu desliguei o celular. Falei: não vou te carregar mais, porque você está achando que eu sou uma palhaça. Eu brigando com o cabo do carregador, gente. Então, sabe, essa irritação besta, não é nem com pessoa, porque aí você fala: não, eu sou tolerante. Gente, essa irritaçãozinha já te deixa meio... aí vem alguma coisa assim, você já entende? Vai receber uma faísquinha disso daí.
vai receber. Então a gente vai se irritando com sacunharia, com bobagem, com coisa que nunca deveria se irritar. Você acha perder para um carregador, gente? Não é possível. Não é possível. Então não é possível. São coisas que a gente não pode. Não pode. Não se irrita. Não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Isso aqui eu acho que a gente está bem trabalhando, isso aqui, não se alegrar com a injustiça. Porém a gente se alegra quando um mal acontece com o injusto. Isso a gente faz. Não é assim, nossa, a justiça foi feita, menos iniquidade nesse mundo. Fala, não, graças a Deus, a justiça tarda, mas não falha, Deus não dorme. Gente, é tudo esse ímpeto vingativo, é essa coisa que come a gente. Então, a gente sim, já se alegra, né? Não se alegra com uma coisa injusta. Porém, a gente se alegra quando vê o injusto se lascar. Né? E isso não é bom. Paulo não botou aqui porque ele não conhece muito a gente aqui, né? Os latinos americanos. Eu não cometo injustiça, mas que bom que fizeram. Nossa, que bom, né? Olha que lincharam o rapaz ali. Nossa, olha, estuprador linchou. Nossa, que pena, né? Gente, Deus ama tudo igual. Não tem distinção. Não tem distinção. Então, enquanto a gente não operar nessa lógica, é reencarnação aqui, é brasileiro, é essa agonia. É isso aí. É isso aí. Tá. Tudo desculpa, tudo crê. Olha lá, a crença, a diferença. Porque às vezes a gente é muito cético em tudo, né? Tudo tem um pé atrás e não sei o quê. Só que a crença é diferente da fé. É muito diferente. Por exemplo, hoje eu estava lá na atribuição de aulas. Eu estava o quê? Crendo que eu ia pegar aula. Não, peguei. Por quê? Porque era uma crença. Ela dependia de possibilidades. Não era uma coisa que é fundamentada em algo sólido. Não, por isso que é crença. Eu acreditava naquele meu amigo, mas péssimo amigo. Acreditava em, sei lá, no limão de manhã, que me emagrecer. Deu errado. Não, entendeu? Coisas que dependem de variáveis, de coisas que não está fundamentada, é essa coisa de crença. Tudo espera, tudo suporta. Esse suporte aqui é suportar as debilidades do outro, que é o que a gente tem dificuldade, de suportar as fragilidades do outro, né? E a gente precisa suportar. A caridade jamais passará. Por quê? Porque ela é fundamentada em Deus, é uma coisa de Deus. Tanto que João fala que Deus é isso, é amor. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. A ciência também desaparecerá, a gente viu. Pois o vosso conhecimento é limitado, e limitada é a vossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio de criança. Fiz desaparecer. Quando ganhei maturidade dentro da fé e vivendo essas coisas, fiz desaparecer. Não foi assim, e aí Deus obrou e eu ganhei tudo isso aqui. Paciência, perseverança, mansidão, né? Tudo isso aqui eu ganhei porque eu estou agora transformada, porque Deus quis. Não, eu fiz essa mudança olhando para Jesus, olhando para os meus passos e tendo essas atitudes. Pega a primeira passagem que o Kardec colocou, a segunda junta com essa terceira. Entende? Então, me fiz isso com Jesus. Não tem essa questão também de autossuficiência. Me fiz isso, por que fiz? O Paulo vai falar anteriormente, é porque a gente está num recorte. Querendo ou não, o hino é um recorte dentro de uma carta maior. E aí ele fala o seguinte, ele fala assim, por que vocês estão se vangloriando, hein? Eu gostaria de saber. Porque tudo que vocês têm,
foi te dado. Aí eu fiquei pensando nisso, falei assim, tudo, Paulo? Tudo. Pensa aí um pouquinho. Aí ele fala aqui, ó. Que possuis que não tenha recebido, e se recebeu, por que haveria de se ensoberbecer, como se não tivesse recebido? Aí você fala, nossa, a inteligência é sua, o corpo é seu, o ar que você respira, nada, gente, tudo a gente recebeu. Assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. É verdade, tudo eu recebi. E eu estou me vangloriando por causa de quê? Nada é meu, eu não consigo produzir isso por nada. Falei assim, não, eu consigo ficar mais inteligente, mais bondosa. Gente, não veio de Deus? Isso não veio de Deus. A inteligência é o atributo do Espírito. Deus é que cria o Espírito. É dito aqui que Deus é isso aqui, o amor, que Ele sustenta o universo, a criação toda. Então, realmente, para quê? Não pode. Então, eu fiz desaparecer o que era de criança. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, quando eu estou aqui trabalhando essas questões que a gente sabe que são desafiadoras, e aí a vida me responde igual respondeu para Paulo aqui, ó, eu tô nu, o meu serviço não tá rendendo, eu tô levando pedrada, não tá vindo as coisas que eu queria que viesse. Aí que a gente tem que pegar essas coisas e se transformar. Falei assim, isso é coisa de menino, eu fiz aqui, lavei minha louça e tô mostrando para Deus, ai Deus, lavei minha louça, você não vai me olhar com um pouquinho mais de amor, não? Não vai aliviar? Então eu preciso fazer diferente, porque tem que desaparecer essas coisas de criança. Agora vemos no espelho de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permaneçam a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas, a maior delas é a caridade. Só faltou falar da esperança, que a fé a gente falou já lá em cima, a caridade a gente está falando sem parar, só faltou a esperança. Gente, uma coisa bem interessante que o Paulo mesmo coloca aqui pra gente, está lá na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 18 a 20, ele vai fazer uma comparação com a esperança com uma âncora, porque na língua dele, na língua mater dele, a palavra esperança relacionava com aquela corda que vai da âncora ao barco. Isso é muito interessante. Aí ele fala o seguinte, lá em Hebreus. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora de uma alma, segura firme, penetrando para além do véu, onde Jesus entrou por nós, como precursor, feito sumo sacerdote para o éon, segundo a ordem de Melquisedeque. Não foi? Tá, vamos lá, que Paulo ele também gosta, né? Igual o Emmanuel. A esperança, então, com efeito para nós, como uma âncora da alma. Gente, o que a âncora faz? Ela funda o navio. Ela dá uma certa estabilidade, né? Então a gente não usa âncora somente quando você vai atracar no porto. Se tiver num mar muito tempestuoso, você usa a âncora para dar uma sustentação, um certo equilíbrio e o barco, né, não virar. Porque dependendo de onde você está, o que está acontecendo, ela te sustenta, ela te orienta, ela te deixa seguro. Então a esperança vem nesse sentido. Então ele fala, para nós a esperança é isso. Então você tem que fincar a sua esperança numa coisa que é sólida, firme e estável. Não pode ser na crença. Eu criei, e aí tudo mudou porque as circunstâncias mudaram, um monte de coisa, né, que podia acontecer e não aconteceu. E eu perdi a crença. Por isso que esperança não é igual a crença. Não é uma coisa nesse sentido. Segure firme. Penetrando para além do véu. Além do véu, lembra do templo? Tem a cortina do templo. O véu separava a parte mais sagrada do templo, que só o sumo sacerdote entrava. E num lugar específico desse templo, ele só podia entrar uma vez no ano, que era lá no Santo dos Santos.
Uma vez no ano, só o sacerdote podia entrar para fazer ali a expiação dos pecados lá no alto. Aí ele fala que a âncora da alma, segura e firme, penetrando para o além do véu, ou seja, você entrou nesse lugar sagrado em que há alguém que vai fazer essa ponte, essa intermediação entre esse plano aqui, entre nós, e o plano espiritual. Aí ele fala, onde Jesus entrou por nós. Então quem que rasgou, né? Que é dito que quando Jesus morre, ele rasga isso. E ele se torna o nosso único sacerdote. Nosso único sacerdote. Então é ele fala como precursor, ele entrou e abriu o caminho, deixou aberto, mas quem é o sacerdote? Ele, então eu preciso ir com ele. Feito sumo sacerdote para o eon, ou seja, para a eternidade, para o sem fim, isso não tem limite, não é agora, aí chegou lá na regeneração, agora vem outro Cristo falar as coisas, ou isso só acontece aqui, essas leis é só daqui da terra. Aí você está em outro plano, é outras leis. Não, gente, outros planos, dependendo, obviamente, da evolução, essas leis são aprimoradas, né? São refinadas. Quantas coisas é dito pra gente, os espíritos dizem, vocês não têm condição, onde vocês estão, aí não tem nem linguagem para falar essas coisas, para você, assim, vocês vão entendendo por aqui mesmo. Então, mas não que nesse lugar as nossas leis morais, as leis de amor, etc., elas sejam inválidas. Fala, não, essa lei de amor só funciona lá. Aqui não. Ela é uma coisa que se sustenta, né, na criação. Então, esse sumo sacerdote para o eon, para a eternidade, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele está colocando que Jesus é da mesma ordem de Melquisedeque. Quem que é Melquisedeque, né? Gente, Melquisedeque, ele vai aparecer no Velho Testamento. Abraão vai ter uma conversa com ele. E Abraão vai fazer ali um momento, vai ter um momento ali com ele, em que ele vai ser abençoado por Melquisedeque. Não é dito de onde Melquisedeque vem, a gente sabe que ele é rei de Salém. Não sabe muita coisa sobre ele, ele não tem mãe, ele não tem pai, ele não tem descendência, ele não tem nada. E Jesus? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Então, quando fala que ele é da mesma ordem, ele está nos lançando para esse mesmo lugar de uma grandiosa família, onde todo mundo entra em contato com isso. Entendemos, gente, o que é a caridade segundo Paulo? Entendemos que dentro do Espiritismo, como funciona isso? Fora da caridade não há salvação? Entendemos, né? Não é fora do enxoval, não é fora da sopa, não é fora da palestra espírita. Muito mais que isso. Ok? Então vamos viver, né? Então vamos orar?